vou começar agradecendo a equipe que está nos assessorando, trazendo todas as condições para o nosso ATPC de hoje, né? O Dino na câmera, o Marcos, o nosso sonoplasta, falei para ele que ele falou essa palavra só para eu enrolar aqui a língua. Já estou deixando claro que se eu enrolar é por causa dele. O Fernando, que é o nosso diretor, a Liz, que está nas mídias, a Tainá no TI, a Nayana... É Nayana, né, gente? Produtora. E na Libras, a Thalita e o Matheus. Muito obrigada, gente, por todo o apoio que pra gente promover esse momento de estudos. Vamos lembrar, então, a equipe dos anos iniciais, né? Pode projetar já pra gente o nosso primeiro slide. Nós temos lá na equipe dos anos iniciais a Ana Paula, a Carolina, a Débora, a Joy e eu, né? Muito bem, a equipe que trabalha com todo carinho pelas pautas de anos iniciais. Nesse momento, a gente vai continuar, Débora, fazendo a divulgação do Banco de Talentos. Isso. Pessoal, vocês já estão acostumados com essa divulgação, porque nós fizemos aí em todo o mês de maio. Estamos convidando vocês a participar conosco aqui da equipe de formadores. A nossa produtora vai colocar para vocês o link no chat. Vocês sabem que vocês podem se inscrever pelo chat e podem também usar o QR Code. Existe lá todo um critério, né? Então, leia o regulamento, veja se você atende, né, ao que precisa para se inscrever e venha participar conosco, não é, Débora? É isso mesmo, traga o seu talento para compor a nossa equipe. Então, vamos lá. Para o nosso momento de estudo de hoje, a gente tem algumas competências em desenvolvimento, né? Nós estamos propondo aqui olhar para duas competências gerais da Base Nacional. A primeira é a competência 2, que traz como forte aqui para a gente enfatizar o compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, que vai aí ao encontro do nosso tema de hoje, que é ciências. E a competência 3, que pede que a gente pense aqui, né, em propostas em que o aluno analise, compreenda, consiga explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural. Então, são essas duas competências que embasam as nossas discussões de hoje. Isso mesmo. Como percurso formativo, o que a gente tem, Débora? Quer contar aqui para o pessoal? Vou contar, então. O nosso percurso formativo hoje traz para começar a conversa na nossa sensibilização, traz mão na massa sobre posições e movimentos, análise das atividades do segundo ano, uma sugestão para o aprofundamento e orientações para o desdobramento nas unidades. Muito bem. A gente vai fazer uma proposta um pouquinho diferente do desenho que a gente vem fazendo desde o primeiro bimestre. Vamos ver se vocês percebem aí no caminho. Vamos começar então com a sensibilização. Para a sensibilização, nós vamos propor que vocês observem, não precisa soltar, deixa eu falar aqui primeiro um pouquinho com eles, ó, que vocês observem duas imagens. Então, assim que a gente autorizar aqui, o Fernando vai soltar pra gente duas imagens e vocês vão observar. A gente não vai abrir um tempo no chat, vocês já podem ir colocando pra gente no chat, e aí eu e a Débora nós vamos lendo aqui, conversando com vocês. O que vocês observam de diferença nessas duas imagens? Nós já estamos pontuando que existem diferenças, né, Débora? Isso. Agora vocês vão colocar pra gente no chat o que vocês observam de diferente. Fernando, pode colocar aí, por favor. Quais são as diferenças? Vocês aqui vão contar pra nós, hein? Olha lá, nossa primeira imagem. E Tcharam. pode soltar a segunda. E aí vem a segunda imagem. Observem e comentem com a gente no chat quais as diferenças entre as imagens vocês conseguem notar. Enquanto vocês começam a interagir conosco no chat a respeito das imagens, eu vou responder a professora Vera, que perguntou qual que é o tema hoje, né? O nosso componente é ciências e o tema é posições e movimentos. Olha lá, já temos uma primeira participação aqui em relação às imagens. Olha lá, Débora, vamos contar para eles, está na descrição, na legenda, né? Que esse é o Monte Cook. Isso. É a montanha mais alta lá da Nova Zelândia, né? Nas duas imagens, Nas duas imagens. E a professora Patrícia... perdi ela aqui. Não, voltou. A professora Patrícia colocou aqui pra gente que o que ela observa de diferente é o período do dia. Isso, e antes, lá em cima, a professora Karina já vinha destacando para nós a diferença de cores entre uma foto e outra.
que foi ressaltada também pela professora Eleni. A professora Zenaide coloca que elas aparentam ter um clima diferente. É o que a professora Ivanilda também diz quando ela destaca, um tem sol, a outra não. A professora Sula escreveu pontualmente, posição do sol. Isso. E a professora Solange vem corroborar falando as cores e a posição do sol nascendo e se pondo. A professora Marta diz que é um reflexo, o reflexo do sol. Olha que interessante. E a professora Vera já vem aqui dando a sua opinião de que uma foto deve ter sido tirada de dia e a outra à noite. A professora Abel fez a mesma observação, só que ela diz assim, ó, a imagem é a mesma, porém as cores são diferentes por causa da noite e do dia. Já a professora Ingrid coloca que uma está com cores mais quentes. Isso. E a professora Alessandra ainda complementa. Luz e sombra no decorrer do dia. Não precisa tirar as imagens da tela, vou fazer outras perguntas aqui para o pessoal continuar interagindo conosco no chat. Gente, vocês se impressionam com uma dessas imagens mais do que com a outra? Qual imagem te impressiona mais? A primeira, né, que é a que está acima, ou a segunda que está abaixo? Pode colocar um ou dois. Qual das duas você se sente mais impressionado pela foto? E aí já começou a aparecer, olha, a professora Karina reapareceu aqui nos comentários dizendo a segunda impressiona ela mais. O professor Cristiano também apontou a segunda como a que deixa mais impactado, né, traz mais impressões a ele. Isso, e a professora Solange também opina pela segunda foto e já justifica por causa da cor que está mais viva. A professora Maria também diz que chama mais atenção. Bom, vamos começar então a falar um pouquinho mais dessas imagens para eles? Volta aqui para a gente, então. Gente, vocês trouxeram vários apontamentos interessantes aqui no chat, colaborando com o que vocês encontram de diferente. E o que vocês puderam perceber que vai ao encontro da nossa temática hoje, né? Que será, Débora? Que será? Eles já arriscaram várias opiniões aí, tiveram vários palpites interessantes no chat. Sim, o nosso TPC de hoje vai falar um pouquinho, está já, né, conversando a respeito de posições e movimentos, né? E muitos de vocês colocaram que uma foto foi tirada de dia, a outra foi tirada de noite, que muda a posição, que é o reflexo do sol, que as cores estão mais quentes. Todas essas contribuições vão ao encontro da temática que a gente está levando vocês a refletir, que é em relação ao que interfere na imagem. Elas não foram tiradas de dia e de noite, elas foram tiradas as duas durante o dia. E o que interfere, né, Débora, é exatamente o sol, a posição em que o sol se encontrava. As pessoas que tiraram a foto, da onde a gente retirou essa imagem, a fonte, ela explica para quem visita o site qual é a diferença entre uma e outra. E é exatamente alguns minutos em que indica uma posição diferente do sol. E isso permite com que ele reflita, né, na montanha e traga esse impacto maior. Então, foi tirada um pouquinho antes e um pouquinho depois, no mesmo dia, e causou esse impacto diferente na gente. Então, quando a gente olha para a segunda imagem, que eu também concordo, que ela é a que mais impacta a gente, né, Débora? A gente tem essa sensação mais viva, mais quente, né, das cores. E elas foram tiradas no mesmo dia, no mesmo período. Esse site que vocês têm aí a fonte para pesquisar, fiquem à vontade, tenham essa curiosidade, ele exatamente ensina para as pessoas que querem aprender sobre fotografia melhores horários e diferenças da posição do sol para ter melhores resultados. Isso, né? Mesmo. Então a gente vê que para ter uma foto mais bonita, mais impactante, como a gente falou, nem sempre precisa de tratamento. Às vezes a luz, a posição natural do foco de luz já traz uma diferença pra gente no resultado da foto. Então, vale a pena acordar cedinho. Vale a pena acordar cedinho. Posicionar os instrumentos, né, os recursos, e aí você pega um momento do sol em que você vai conseguir uma imagem linda como essa segunda. Ainda
ainda falando a respeito sobre posições e movimentos, nós vamos convidá-los, então, para o Mão na Massa. Vamos lá, Débora? Vamos lá, vamos para o nosso Mão na Massa. E a gente já vem de novo pedir aí a colaboração de vocês no chat, para que vocês, olhando para essas duas fotos que estão aí na tela, em relação ao foco de luz que elas recebem, o que é que a gente pode perceber nessas duas fotos? Podem ir trazendo a colaboração de vocês no chat já. Que eu já vou lendo lá, ó. Enquanto a Débora vai fazendo a pergunta para vocês, eu vou lendo as contribuições. Exatamente. Então, o que que vocês percebem nessas duas fotos? Há alguma diferença? Vamos lá. Coloquem as suas contribuições no chat. E aí a gente já tem uma dica na própria pergunta em relação ao foco de luz, que foi o que a gente comentou até agora no nosso primeiro slide, né? A professora Solange já contribuiu conosco aqui no chat dizendo o seguinte, Débora, quanto maior o foco, menor a sombra. Olha só, quanto maior o foco, menor a sombra. Vamos ver. Então, tem gente aí comentando também. A professora Alzira, é a posição da luz. A professora Rosélia diz que é a sombra em relação à luz. Que o que a gente está observando e aqui comparando é como a sombra está, né? Como ela se comporta, vamos dizer assim, em relação à luz oferecida. E aí, a gente vai já provocando mais um pouquinho, né? A professora trouxe pra gente lá. Quanto maior o foco, menor a sombra. Mas será que o foco precisa mudar de tamanho para que a sombra também mude? A Pro Maria faz uma reflexão aqui pra gente, ó. Ela diz o seguinte: acho que são iguais. E o que muda é a posição colocada. Posição do quê, Pro Maria? Contribui aqui com a gente mais um pouco. Posição da garrafinha, posição do quê que está mudando aqui nessas duas imagens? A professora Maria, inclusive, não sei se é a mesma Maria, mas ela traz assim, ó, o foco de luz é maior na primeira foto. Maior. Então, o nosso foco de luz é que é maior na primeira foto, ou será que tem alguma outra interferência acontecendo aí? O que vocês podem arriscar mais além disso? Tem um professor aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo acertar o nome, se eu não acertar, me perdoe. Sinaia, a posição que você tira a foto é que muda. A professora Naila diz que depende da distância da luz para a gente ter esse efeito que estamos mostrando aqui. E aí, Débora, a gente continua aqui mostrando essas duas ou desafia mais eles? A gente vai desafiar mais, mas a professora Luciana, ela se arrisca dizendo que acredita que é a distância da câmera. Então, vamos lá para o nosso próximo slide, ver se ele ajuda a gente a pensar um pouquinho mais. Olha lá, gente, nesse próximo slide a gente tem outras duas fotos. Do mesmo objeto. Do mesmo objeto, no mesmo horário, mas que traz aí uma proposição diferente entre a primeira e a segunda. O que a gente pode dizer em relação às duas fotos? O que vocês arriscam agora? Pensando no foco de luz. Olha só, a professora Cristiane já tinha trazido aqui, ó, posição da luz sobre o objeto, melhor iluminação. Melhor iluminação? O efeito é causado por uma melhor iluminação, então. Olha aí a professora Naila Silvana, que interessante que ela já traz. Depende da distância da luz. Então, essas são as provocações que a gente vinha trazendo. O foco de luz ser maior, ser menor, ou alguma outra interferência acontece. E aí ela já traz a distância que a luz está do objeto. Muito bem. Então, se a gente tem o mesmo objeto e a gente já está trazendo para vocês que o foco de luz ele está diferente, o que a gente percebe que muda drasticamente a partir do foco de luz nesse mesmo objeto, Débora? O que será? Será que as pessoas já conseguiram identificar aqui nas contribuições o que deixa marcado para a gente que muda? O objeto é o mesmo, o espaço é o mesmo. O foco de luz a gente já deixa claro aqui que é ele mesmo que está mudando. E o que a gente percebe que chama a nossa atenção, que fica forte, que mudou aí? Que está maior, que está menor e está mais comprido. Tô dando spoiler aqui. Olha aí, a professora Márcia, ela já traz, né? Mudou a direção da luz. E a professora Adriana complementa a posição da iluminação.
Ah, nós temos aqui, ó, a contribuição da professora Araci. Não, é o professor Araciano. E ele diz que o que muda é a posição da sombra. Olha só. Será que é isso? A direção da luz, outras pessoas trazendo o ângulo e a distância do objeto. Então, olha que interessante. Mais do que a posição da câmera que está tirando a foto, muito importante é a posição da luz, conforme os professores estão dizendo aí pra gente. E a distância que a luz também está do objeto faz diferença. E como a professora projeção. Adriana colocou aqui, o que muda com todos esses movimentos e todas essas posições são as sombras que são apresentadas, né? Então, a gente vai convidá-los a olhar essas 3 imagens, agora legendado, né? Pensando em o que a gente observou em relação às sombras. Coloca aí pra gente, Fernando. Olha lá, nós temos, então, as mesmas 3 imagens, né? Elas estão um pouquinho menor aqui, vocês não vão ver aquele fecho de luz que está na terceira imagem, mas são as mesmas imagens. Mas a gente conta. Mas são as mesmas imagens, só que agora com as legendas, né? Então, a primeira imagem, a partir da posição em que a gente projetou a luz, o que a gente conseguiu perceber, né? Que o foco de luz estava acima e distante da garrafa. E aí a gente teve uma sombra como, Débora? Olha lá, a sombra tá mais pequenininha e centralizada ali no objeto, no entorno. Esse é um foco de luz que tá vindo de cima do objeto e bem mais distante do objeto. Perfeito. E a partir do momento em que a gente aproxima na mesma posição, mas aproxima do objeto essa luz, o que aconteceu com a sombra? Ela aumenta. Então, nós temos na imagem do meio o foco de luz acima, mais próximo da garrafa, e aí a gente tem projetado uma sombra maior. E o que acontece na terceira imagem, Débora? Na terceira imagem, a gente desloca o foco de luz mais para a lateral do objeto. E a sombra, ela se configura exatamente no sentido oposto, em que o foco de luz está incidindo sobre o objeto. Então, quando você lateraliza um pouco mais o foco de luz, a sombra vai se prolongando, vai se tornando uma sombra mais comprida e ela já sai da posição central do objeto. Ela vai se deslocar um pouquinho para o lado. E se eu posicionar essa mesma luz do outro lado do objeto, eu vou ter o mesmo efeito de sombra? O que vocês arriscam, hein? Eu queria saber o que o pessoal pensa aí a partir dessa reflexão que a gente fez. A proposta da Silvana é, se eu posicionar a luz agora no sentido contrário, se eu mudar o lado, o que acontece com a sombra compridinha ali da terceira foto que já está projetada? A gente tem a luz projetada na terceira foto, para quem está visualizando, né? Na nossa direita, é isso? E a sombra está à esquerda. E se eu mudar o lado da luz, o que acontece? Será que ela fica comprida? Será que ela fica maior ou menor? O que vocês acham a partir da discussão que a gente está fazendo aqui? Olha só. Já estão trazendo aqui, ó, a professora Silmara já falou, a sombra vai mudar. E a professora Francisca arrisca, ela vai ficar menor. A professora Mara diz que vai inverter. Se ela está desse lado comprida, ela vai inverter para o outro lado comprida também. Exatamente. Então, o que é importante da gente observar aí nas 3 fotos? Os itens que estão interferindo na posição da sombra são tanto a posição do foco de luz, quanto a distância que ele está do objeto. Não necessariamente a câmera que tira a foto, Isso. mas o foco de luz. Então, precisa ficar marcado que na primeira imagem, né, nós tínhamos um foco mais distante, por isso a sombra era menor. Então, ela está posicionada acima e distante. A do meio está acima e próxima, então a sombra era maior. E a terceira imagem estava acima e distante também, só que lateralizada, né? Então, independe se ela estiver na direita ou na esquerda do objeto, eu vou ter uma sombra comprida, né? E aí a sombra vai ser sempre o que a Débora falou? O oposto do lado que a luz, né? Que a posição
que a luz está projetada. Ô, Débora, mas conta pra gente, essas fotos que nós, da equipe Formadores, desenvolvemos aqui, foi feita a partir de qual luz? Da luz natural? Não, nós utilizamos a luz da lanterna do celular. Isso, pensando aqui nas possibilidades de exploração que vocês têm aí nas unidades escolares. Por quê? Porque agora a gente vai olhar para os nossos objetivos. A gente fez todas as explorações para depois focar aqui nos objetivos. Mostra pra gente, então, quais são os objetivos dessa discussão, por favor. E aí a gente aproveita para validar as opiniões que disseram sobre os períodos do dia, né, Silvana? Perfeito. Porque quando a gente altera o foco de luz, a posição e a distância em relação ao objeto, a gente está simulando o que acontece com a luz natural, a luz incidida pelo sol ao longo do dia, que muda a intensidade e muda a posição no transcorrer das horas. Muito bem. Então, os objetivos quando a gente faz propostas como essas, tanto do momento de sensibilização como do mão na massa, é observar aí as condições, dar condições, né, de observação em relação à mudança da posição do sol ao longo do dia e relacionar com algumas atividades ou com as coisas que a gente desenvolve cotidianamente. E também pensar nas variações da sombra de acordo com a mudança da posição do sol. Por isso, o nosso tema de hoje é posições e movimentos. Então, a gente está pensando na posição e no movimento do sol. E o que isso projeta, o que isso traz como possibilidades. As atividades que a gente desenvolve, uma bela foto, né, com um impacto maior em relação às cores, e para a gente pensar um pouco também a respeito das projeções da sombra, né? Isso vai totalmente ao encontro com as atividades do segundo ano, que é o que a gente vai falar agora. Lá na atividade do segundo ano, a gente tem uma sequência que está discutindo exatamente isso. Então, tem como objetivos lá, como objeto de conhecimento, o movimento do Sol, né? O movimento aparente do Sol. E aí, a atividade 2.1, 2.3, 2.2 e 2.3 é uma sequência de discussão em que a gente vai ter a habilidade do segundo ano 7A e 7B. E elas vão propor exatamente isso, que se ofereça condições para que os alunos observem e registrem a partir da posição do sol, né? Relacionando aí as atividades do dia e depois pense no tamanho, na forma, na posição da sombra, né? O que você consegue em relação à sombra a partir da posição em que o sol está. Você tem duas possibilidades para fazer essa exploração na sala de aula. Se você conseguir levar os alunos para pensar aí em algum objeto ou algum espaço da escola, ou fazer isso, assim como nós fizemos, que é a orientação do material, com a lanterna do celular. E aí você vai trabalhar, fazer essas explorações durante um período com os alunos para conseguir as reflexões propostas nessas 3 atividades. Passa mais um para a gente falar um pouquinho mais das atividades. Então, olha lá, a gente tem na atividade 2.1, como proposta na apresentação, que a atividade vai levar à discussão da mudança da posição do sol ao longo do dia e relacionar isso com as atividades realizadas diariamente. Na atividade 2.2, vai continuar a discussão em relação ao sol, só que aí pensando nas variações da sombra, de acordo com a mudança da posição do sol, ou no caso, se você tiver essa possibilidade, aí você projete a luz, né? A gente usou a lanterna do celular porque é o que a gente tinha de disponível, mas você pode também levar a lanterna, né, Débora, para a sala de aula para fazer essa discussão. Na atividade 2.3, a gente continua essa discussão, ainda falando da posição do sol e ainda falando sobre as sombras. Essas atividades, a gente tem um pouquinho delas também, um excerto delas no próximo slide. Pode mostrar pra gente. Olha lá, então a 2.1 começa falando sobre as posições do sol, a 2.2 vai listar a percepção dos alunos a respeito dessas posições, de como o sol está de acordo com as atividades que eles desempenham, né? E a 2.3 já vai falar explicitamente aí dessas posições. Da sombra, da né? sombra, né? Como que a sombra aumenta, como que a sombra diminui, como que ela fica mais comprida. Então, são todas observações que a gente pode ajudar os nossos alunos a fazerem.
E como que essa atividade contribui para os outros anos, né? Porque aqui a gente está chamando a discussão para uma habilidade do segundo ano, mas já está vislumbrando aqui outros anos, né? A gente vai trazer no aprofundamento uma proposta que vai ao encontro daquilo que o aluno precisa construir do segundo até o quinto, que é quando ele vai discutir um pouquinho com mais intencionalidade o movimento de rotação, né? E de translação. Então, começa com as observações no primeiro ano, essas observações ficam mais descritivas e pontuais no segundo, e essa habilidade ela vai se gradativamente detalhando, desenvolvendo para que o aluno chegue lá no quinto ano para discutir esse movimento de rotação e translação da Terra, como que ele está em relação à posição do Sol, o que acontece quando ele a Terra faz essas movimentações, não é isso, Débora? É isso mesmo. Bastante interessante aí as propostas que a gente traz de aprofundamento. Vale a pena o professor explorar. Então, o ATPC hoje olhou para a habilidade do segundo ano, mas nada impede que vocês façam essa atividade de observação aí com a condução maior do professor no primeiro, né? E intencionalmente no segundo para atingir a habilidade, retomar no terceiro se for importante, né? Olha, os alunos do terceiro ano, do quarto e do quinto ainda não conseguem fazer essas observações, realizem essa atividade do segundo ano para puxar para a discussão do aprofundamento que a gente vai mostrar agora. Lá no aprofundamento a gente tem duas propostas. E as duas vêm na orientação do material. Uma, vocês já devem conhecer bem, que são os vídeos muito explicativos da Kika, não é isso, Débora? É isso mesmo. E ela vem perguntando de onde vem o dia e de onde vem a noite. E com esses questionamentos, ela traz várias reflexões para os alunos a respeito do movimento de rotação e translação. Vale a pena passar para o primeiro ano também. Você não vai aprofundar o tema, mas já vai começar a trazer os alunos aí a essa reflexão. E nós temos lá também, Débora, conta para os professores qual é a próxima indicação. A próxima indicação é esse site do Stellarium, onde você pode simular o que acontece com a posição do Sol ao passar do dia. Você vai mudando o reloginho e a posição do Sol vai mudando na sua tela, vai mostrando para os seus alunos o que acontece conforme as horas correm em relação à incidência da luz e a posição que o Sol ocupa no céu. Nós usamos o celular, printamos para vocês aí a imagem para vocês perceberem que do ladinho aí, ó, embaixo você consegue ver o horário. Ele mostra para você o horário conforme você vai mexendo e aí dá para perceber que tem a cor, né, a luz vai mudando conforme você muda a setinha no site. Para o desdobramento, a gente tem como proposta, então, coloca pra gente que vocês pensem em atividade, em estratégias do primeiro ao quinto ano, então, para o desenvolvimento das habilidades destacadas, que é a 7A e a 7B do segundo ano. Ambas habilidades, né, focam o objeto de conhecimento, o movimento aparente do Sol. Então, a proposta é que vocês se dediquem nesse momento agora do desdobramento para pensar em atividades que vão ao encontro dessa temática. E a gente vai começar finalizando, né? Já vamos começar finalizando, vamos finalizar, né? Que já passamos até do nosso tempo. É isso mesmo, mas antes a professora Camila aqui vai me ajudar a dar um spoiler. Eu vou dar, viu, Silvana? Ela diz assim, ó, no quarto ano tem a construção de um Gnomon. Então, aguardem. Aguardem os nossos próximos ATPCs. A cena dos próximos capítulos. Gente, a gente já passou aqui, então, muito obrigada pelas discussões, pelas participações. O ATPC só fica, assim, gostoso de discutir porque vocês participam conosco. Vou deixar aqui meu beijo e até a próxima. Débora? Um beijo para vocês, excelente semana, excelente trabalho. Até a próxima. Tchau.